A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Walter Filho e estamos começando o nosso canal A Base das Escrituras, onde hoje nós vamos falar sobre teontologia na história da Igreja à Trindade. Lembrando, quem não assistiu os outros vídeos de teontologia, nem assistiu o vídeo sobre a patrística, estará fixado no primeiro comentário, amém? Então, vamos começar depois da vinheta. Gente, vamos falar hoje sobre os primeiros unicistas, como surgiu os primeiros unicistas na história da igreja. Os primeiros unicistas surgem através de alguns judeus que negavam a doutrina da Trindade. Ou seja, para não negar a divindade de Jesus, porque eles criam na divindade de Jesus, eles diziam que Jesus era tanto o Deus do Antigo Testamento, né? Deus Pai do Antigo Testamento, como ele na encarnação e como ele como o Espírito Santo, porque as Escrituras falam que também o Espírito Santo é Deus, liderado por Sabélio, um dos hereges do final do século II para o século III, né? Que era o líder dessa doutrina. A igreja refutou essa heresia que estava percorrendo dentro da igreja. Porém, em 1913, uma reunião do movimento pentecostal em Los Angeles, Califórnia, um pregador chamado Robert, rapaz, porque o nome é muito difícil, mas eu vou repetir de novo. Robert McAllister, ele pregou dizendo que os apóstolos não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sim no nome de Jesus. A partir daí, ressuscitou o unicismo. O Robert, ele estava negando aquilo que Jesus pregou. O próprio Cristo mandou em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Robert nega totalmente as palavras de Jesus. Ele pega, a maioria dos unicistas, pega aquilo que está escrito em Atos, capítulo 2, verso 38, que diz: disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Por Pedro falar que cada um seja batizado em nome de Jesus, os unicistas falam que não existe batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema é que eles estão negando o que verdadeiramente Pedro está dizendo, que é ser batizado em nome de Jesus. Ser batizado no nome de Jesus significa ter autoridade do nome de Jesus para batizar e assim ser perdoados os seus pecados. É isso que Pedro está dizendo, na autoridade do nome de Jesus. É tanto que na Didaquê, lá nos pais da igreja, século I ainda, né, do ano 70 ao ano 100, mais ou menos, que a Didaquê, né, a instrução dos idosos, fala para nós, lá na página 351, diz assim: quanto ao batismo, processam assim: depois de ditas todas essas coisas, batizem em águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando que a igreja primitiva, que era só as Escrituras, estava batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Robert se tornou um herege. E a partir daquele momento, o pentecostal foi dividido entre o pentecostalismo trinitariano e o pentecostalismo unicista. Daí surge o unicismo. Os primeiros testemunhos de Jeová. Os primeiros testemunhos de Jeová, né, que a gente pode dizer que é chamar assim, liderado por Ário, 250 a 336 depois de Cristo. Ou seja, Ário era um outro herege que levava muitos teólogos a acreditar que Jesus era uma criação do Pai, que Jesus era menor do que o Pai, que Jesus
não era eterno. Aí chega Santo Atanásio de Alexandria. Ele nasceu entre o ano 296 e foi até 373 depois de Cristo. Refutou totalmente os arianos, trazendo e dizendo que a Trindade é totalmente bíblica. E Santo Atanásio, ele vai falar sobre a encarnação de Cristo e a importância da encarnação de Cristo. Ele diz assim: ele, o Logos, teve pena de nossa raça, compaixão de nossa enfermidade, e foi condescendente com a nossa corrupção. Assim, assumiu o corpo da mesma natureza, porque todos estávamos sob o jugo da corrupção, da morte. Entregou-se à morte em favor de todos e ofereceu-se ao Pai, fazendo isso e demais por suprema bondade, a fim de que, primeiramente, todos, sendo considerados mortos nele, a lei que determinava a ruína dos homens pudesse ser desfeita, a fim de que, em segundo lugar, ele lhe resgatasse da incorruptibilidade e os ressuscitasse da morte, mediante a apropriação do seu corpo e a graça da ressurreição, banindo deles a morte, assim como a palha é banida pelo fogo. Santo Atanásio está mostrando aqui que o Logos, o Verbo, teve misericórdia de nós. Através do sacrifício dele, nós somos resgatados da morte, nós somos resgatados da condenação. Atanásio mostrou que um redentor semi-encarnado, um redentor semideus e um redentor semi-homem não poderia ter nos alcançado, né? Nós não poderia ter alcançado tão grande salvação se ele fosse uma criação de Deus ou se ele fosse menor que Deus. Somente o próprio Deus poderia trazer a salvação para nós. Então, Atanásio refuta totalmente Árias, né? E os arianos, que são os discípulos de Árias. Em 325, nós tivemos o Credo de Nicéia. O Credo de Nicéia, onde 318 bispos se reuniram como resposta ao arianismo. E nesse credo mostra a verdadeira fé da igreja. Credo de Nicéia, né, que foi em 325, mostrando o verdadeiro credo. Olha qual é o verdadeiro credo da igreja. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, porque foram criadas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu, se encarnou e se fez homem, padeceu ao terceiro dia, ressuscitou e subiu ao céu. Ele virá novamente para julgar os vivos e os mortos. E cremos no Espírito Santo. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes fosse gerado, ele não existia, ou que ele foi criado daquele que não existia, ou ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou ele é uma criatura, um sujeito à mudança ou transformação. Todos que falem assim são anatemizados. Vala Jesus do céu, é difícil a palavra. Anatemizados pela Igreja Católica Apostólica. A palavra anatemizados, ou seja, são anátemas pela Igreja Católica Apostólica. Explicamos no vídeo passado que católica no sentido universal ainda não era a Igreja Católica que nós conhecemos hoje, com todos os dogmas, né, com tudo que ela tem hoje. Amém? Então, a partir desse momento aqui, em 325, a igreja se reúne dando uma resposta contra o arianismo, contra também as pessoas que negam
a Trindade, mostrando que a igreja, desde os seus primeiros séculos, é trinitariana. Nós cremos em um só Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas que têm a mesma substância. Cada um é Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Amém? Então, a gente fica por aqui, irmãos. Ficamos por aqui e até a próxima. Curta, compartilhe, irmãos. Comente. Se você tiver alguma dúvida, pergunte nos comentários. E a gente pode fazer um outro vídeo com a sua dúvida. Amém? Que todos fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.